Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje é uma continuação da proporcionalidade e regra de 3 composta. Eu vou relembrar um pouquinho da regra de 3 simples, com grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. E essa aula aqui é interessante assistir várias vezes, porque a regra de 3 composta cai muito em prova, em concurso público, se quiser, se tiver interesse em carreira pública, cai muito regra de 3 composta. Primeiro vamos lembrar por proporcionalidade. Quando se fala em matemática, as carreiras que mais vêm à mente é engenharia, contabilidade, mas ela faz parte de muitas outras profissões. Por exemplo, dar um exemplo de uma pediatra. Para dar remédio para a criança, a dosagem tem que ser proporcional à massa da criança, que nós falamos errado o peso, que nós achamos na balança, e a altura. Então, por exemplo, um pediatra, ou na cozinha, nós temos que saber proporcionalidade. Por exemplo, cada pessoa tem sua medida de arroz em casa. Mas, por exemplo, na minha casa, um copo de arroz dá para 2 pessoas. É um exemplo do tamanho do meu copo. Se fosse comer 4 pessoas, eu teria que colocar 2 copos. E assim por diante. E nas receitas, no pedreiro também precisa saber, Então, várias profissões usam a matemática também. Regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais. Nós já trabalhamos um pouco com regra de 3 grandezas diretamente proporcionais nas aulas de porcentagem. Então, vamos ver outro exemplo aqui. Pedro precisa ler alguns livros para o vestibular. E notou que em 3 horas de leitura conseguiu ler 70 páginas. Caso ele mantenha esse mesmo ritmo, quantas páginas ele conseguirá ler em um período de 6 horas? Então, essa aqui é uma regra de 3 simples, porque ela tem só 2 grandezas. O básico para acertar a regra de 3 é a organização. Então, o que nós temos aqui? Horas de leitura. Aqui, 3 horas de leitura. Então, vamos escrever horas de leitura. O que mais que temos aqui? Páginas. Páginas lidas. Caso ele mantenha esse mesmo ritmo, quantas páginas ele conseguirá ler em um período de 6 horas? Então, vamos colocar as informações. Primeiro, em 3 horas de leitura, ele consegue ler 70 páginas. Então, 3, ele lê 70. Aí ele quer saber, nesse mesmo ritmo, se ele lê 6 horas, quantas páginas ele vai ler. Aqui, as 2 grandezas são diretamente proporcionais. Porque se eu aumentar o tempo de leitura, também vai aumentar o número de páginas lidas. Quando eu aumento uma grandeza, a outra grandeza também aumenta, são diretamente proporcionais. Agora aqui é só multiplicar em cruz, esse por esse e esse por esse. 3 vezes x, 3x. Vamos colocar aqui 6 vezes 70. 6 vezes 70 dá 420. Chegou nessa equação, passa o 3 está fazendo vezes, passa para o outro lado dividindo. 420 dividido por 3 dá 140. Então, se ele lê 6 horas, ele vai ler 140 páginas. Então, está aqui a resposta. Agora a regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, 12 operários trabalham durante 40 dias para construir uma casa de madeira. Quantos operários, trabalhando nas mesmas condições e com a mesma produtividade, seriam necessários para construir essa casa em 32 dias? Então, vamos organizar. O que eu tenho aqui? Operários e o tempo. No caso aqui em dias. Vou colocar dias. 12 operários levam 40 dias para construir a casa. Agora ele quer saber quantos operários vão fazer essa casa em 32 dias. Vamos analisar. O
que acontece se eu aumentar o número de pessoas trabalhando? Em vez de 12 operários, eu vou colocar 20 operários, por exemplo. Eles vão levar menos tempo, não é? Então aqui, se eu aumentei uma grandeza e a outra diminuiu, é inversamente proporcional. Então, na hora de montar, eu vou inverter essa grandeza aqui, ó. Ao invés de ser, eu vou manter aqui a que eu analisei, 12 sobre x, e vou inverter aqui. O 40 que estava em cima foi para baixo e o 32 foi para cima, ó. Comparando essa aqui. 40 embaixo, 32 em cima. Agora eu posso multiplicar em cruz. Ó, coloca na fração a proporção, ó, e o 32 sobre 40. Multiplica em cruz. X vezes 32 dá 32x. E aqui 12 vezes 40. 12 vezes 40 dá 480. Passa o 32 para o outro lado. Vai ser 480 dividido por 32. Vai dar 15. Então, serão necessários 15 operários para fazer a casa em 32 dias. Agora, a regra de 3 composta tem mais de 2 grandezas. Por exemplo, trabalhando sozinha, Maria produz 16 panquecas em 2 horas. Ela pretende aumentar a produção e contratou 2 pessoas que irão trabalhar com ela 6 horas diárias. Quantas panquecas produzirão? Vamos organizar. Então, aqui pessoas trabalhando. Ela sozinha é uma pessoa. Ela faz 16 panquecas sozinhas. E o tempo em 2 horas. Ela contratou 2 pessoas. Se ela contratou 2, vão ser 3 pessoas no total, né? Que vai ser a Maria mais 2, 3. Ela quer saber, trabalhando 6 horas, ela aumentou o tempo para 6 horas. Ela quer saber quantas panquecas. Agora aqui, eu vou analisar a pergunta que quer saber e uma grandeza. Vou analisar separado. Fica mais fácil. Então, eu passei um traço. Aqui na linha de baixo, vou analisar pessoas e panquecas. O tempo eu copiei só o de cima, caso precise. Certo? Caso precise usar esse 2. Geralmente, olhando só as duas, a gente consegue fazer. Então, aqui nessa linha de baixo, eu passei um traço, estou analisando pessoas e panquecas. Vamos analisar. Se eu aumentar a quantidade de pessoas, o que vai acontecer com a quantidade de panquecas? No mesmo tempo. Aqui eu vou usar o 2. O 2 aqui em cima, ó. Uma pessoa trabalhando 2 horas consegue produzir 16 panquecas. Agora, e 3 pessoas trabalhando 2 horas? Elas vão conseguir produzir mais panquecas. Pela lógica, o triplo, né? 3 vezes panquecas a mais. Então, eu aumentei a quantidade de pessoas. Também aumentou a quantidade de panquecas produzidas. A grandeza é diretamente proporcional. Então, anota aí do lado, diretamente proporcional. Agora eu vou ver aqui o tempo e a quantidade de panquecas. Se em 2 horas uma pessoa produz 16 panquecas, em 6 horas essa mesma pessoa ela vai produzir mais também, não é? Eu aumentei o tempo e a quantidade de panquecas que eu vou produzir também aumentou. Então, se eu aumentei aqui, aqui também aumentou, é diretamente proporcional. Aí na hora de montar vai ficar o seguinte. Coloca aqui a pergunta, né, que é a panqueca, 16 sobre x. E aqui as outras grandezas, pessoas, 1 sobre 3. E o tempo, 2 sobre 6. Aqui sempre vai ser uma conta de vezes, uma multiplicação. Agora é só fazer as contas, ó. 1 vezes 2 dá 2. E 3 vezes 6, 18. Então, esse 2 veio do 1 vezes 2. E esse 18 veio do 3 vezes 6. Agora, multiplica em cruz. X vezes 2, 2x.
E vamos fazer o 16 vezes 18. Esse vezes esse. 16 vezes 18, 288. Passo o 2 que está aqui para cá embaixo. 288 dividido por 2, 144. Então, elas vão produzir, em 6 horas, 144 panquecas. Segundo exemplo. 2 torneiras despejam 2.100 litros de água em uma caixa d'água em 3 horas. Em quanto tempo 5 torneiras despejarão 7.000 litros de água? Vamos organizar. Torneiras, 2 torneiras, o inicial, né, 2. O volume, pode escrever litros também, que vocês, não importa vocês entenderem. Volume, 2.100. E o tempo, 3 horas. Agora ele quer saber 5 torneiras, 7.000 litros, em quanto tempo? Vamos analisar. Passo o traço. Separa de 2 em 2 grandezas. Aqui eu vou analisar a torneira e o tempo. Eu coloquei o volume inicial que caso precise. Eu nem coloquei o 7.000 embaixo para destacar que nós estamos analisando só a torneira e o tempo. Então, o que acontece se eu aumentar a quantidade de torneiras para despejar o mesmo volume de água, os 2.100? Se eu aumentar a quantidade de torneiras, eu vou diminuir o tempo, porque eu tenho mais torneiras despejando água. Então, eu aumentei a quantidade de torneiras, diminuir o tempo, vai ser inversamente proporcional. É inversamente proporcional. Quando eu aumento um, o outro diminui. Agora vamos analisar o volume, em litros e o tempo. O que acontece? 2 torneiras despejam 2.100 litros em 3 horas. O que acontece com essas mesmas torneiras, mesmas 2 torneiras, se eu aumentar o tempo? Se eu aumentar o tempo de torneira aberta, vai despejar mais água. Então, aumentei o tempo, também aumentou o volume, então é diretamente proporcional. Na inversamente proporcional, nós vamos inverter aqui. O 2 vai para baixo e o 5 vai para cima na hora de montar. Aqui, como é diretamente proporcional, não vai inverter. Então, na hora de montar, vai ser 3 sobre x é igual. Aqui era 2 sobre 5. Como é inversamente proporcional, ficou 5 sobre 2. Aqui, como é diretamente proporcional, continuou 2.100 sobre 7.000. Agora é fazer as contas. 5 vezes 2.100, 10.500. 2 vezes 7.000, 14.000. Posso simplificar esses 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Vai ficar 105 sobre 140. Multiplica em cruz. Vai ficar x vezes 105, 105x. 3 vezes 140. 3 vezes 140, 420. Passo 105 aqui para baixo. 420 dividido por 105 vai dar 4. Então, vão ser necessárias 4 horas. Então, a aula de hoje vai até aqui. Não se esqueçam de mandar as atividades para os tutores. Muito obrigado e fiquem com Deus.